Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela nossa grande parceira, a Coped, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, que a população está precisando muito hoje em dia. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, no Spotify e também nos seguir lá no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós vamos conversar com uma pediatra, a doutora Nessir Ciarline. É isso? Isso mesmo. Tudo bem, né, doutora? Tudo sim. Eu vou pescar um pouco aqui o tema, que ele é um tema bem interessante, que é o que a gente vai conversar hoje: ciclos da vida, saúde feminina e infantil, de geração em geração. Eu achei esse tema muito interessante, mas primeiro eu queria agradecer aqui a sua participação. A gente sabe que os dias de hoje, né, doutora, estão tão corridos. Assim, parece que o dia está ficando cada vez mais curto e as atividades cada vez mais longas, né? Então o dia está ficando muito acochado para a gente fazer todas as nossas atividades. E aí, quando o profissional tira um tempinho ali do dia dele para vir falar aqui com a gente sobre um assunto, né, que é de tão interesse para a população, a gente fica muito grato. Tá bom? Então seja muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço aqui também a oportunidade de estar falando, porque a gente, quando pediatra, a gente acaba que a gente pega a criança depois que ela nasce, né? E aí a gente tem que ter uma cooperação muito boa também dessa criança intraútero. Sim. Então, por isso que o tema, ele é bem relevante, porque muitas vezes a gente pensa que está dissociado, que a vida da criança, né? Que a construção da criança é depois que ela nasce. Sim. E muitas vezes ela vem já antes. Ela já vai vir até antes mesmo da gravidez. Por isso que é importante a gente estar pensando nos ciclos né, que vão se propagar, porque muitas vezes a gente fica pensando, o que é que eu posso fazer para ter uma criança mais saudável? E aí a mãe vai atrás do pediatra. Sim. Mas muitas coisas a gente pode fazer já dentro da barriga da mãe. Então, por isso que eu acho que é um tema bem interessante para unir justamente essa perspectiva, né, da obstetrícia junto com o pediatra, porque o acompanhamento hoje, apesar de ser bem separado, né? A gente só se encontra ali no momento do parto mesmo, sim, mas as mães se preparam só para o parto, sim, e elas vêm muitas vezes despreparadas para quando nasce o bebê. Sim. E aí a gente perdeu aí 9 meses, às vezes, tratando uma deficiência nutricional numa mãe, né, tratando do psicológico dessa mãe, então, e do pai também, né, claro, sim, um bebê não é só a mãe, mas o bebê está sendo gestado dentro da barriga da mãe. Sim. Então, eu acho que, assim, esse link da gente não separar mais a obstetrícia da pediatria, que todos estão cuidando do mesmo ser, sim, né, olhar para o bebê também, em termos de que a gente quer construir aí um ser humano longevo, né? Sim, um ser humano com qualidade de vida. E aí, isso vem desde a gestação e nos 2 primeiros anos de vida, que é quando a gente, acho que teve até um podcast que foi falado sobre a importância, né, dos primeiros 1000 dias de vida. Exatamente. E o tema ciclos da vida, né? Assim que eu fiquei intrigada. Ciclos da vida, saúde feminina e infantil. Então, que você coloca aqui a mãe e o bebê de geração em geração. Então, E por que você fala os ciclos da vida? Assim, qual é o contexto disso? Porque se a gente for pensar do ponto de vista até mesmo, nem vou falar filosófico, né? Falando do ponto de vista biológico mesmo, sim, vamos pegar aqui uma mulher, ela já nasce com todos os óvulos dela que ela vai ter durante toda a vida, diferente, sim, do homem, né? O homem, ele tá ali produzindo o espermatozoide, que tem uma vida bem mais curta, digamos assim, e todos os dias o homem produz novos espermatozoides. A mulher não, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter. Então, e vai perdendo aquela vida, capacidade, né, de maturação do óvulo dela. Então, se eu sou uma mulher, filha de uma mãe, imagina, de uma mãe que é mulher, né? Sim. Então, minha mãe já nasceu com todos os óvulos dela e eu já nasci com todos os óvulos de uma possível filha minha, ou minha filha vai nascer com todos os óvulos já prontos, né? Então, imagina que a responsabilidade que minha mãe teve na gestação dela em me ter e de cuidar de mim, e a responsabilidade que eu tenho. Eu sei que parece que tudo cai pra cima da mulher, né? A mãe é responsável por tudo sempre, né? A culpada de tudo. Mas se a gente for ver, uma avó, ela é responsável pelos óvulos da neta.
né? Então, é um ciclo que muitas vezes você pode perpetuar, como você pode, muitas vezes, intervir ali. Então, doutora Nancy, só para ver se eu entendi, me perdoe se eu vou falar alguma besteira. Então, quando a mulher nasce, a mulher nasceu, ela vai produzir os óvulos dela e os da filha também? Não, isso? Porque quando ela tiver o óvulo, a filha vai vir de um óvulo dela. Isso. E aí esse óvulo vem com a carga genética da mãe. Não é que a filha já vai vir com os óvulos da avó, digamos. O que eu quis dizer é que a avó teve a filha mulher. Sim. Só que tudo que gerou em torno da vida daquela filha dela, da primeira geração, vamos para a segunda geração. Sim. Em termos de infecção, de doença, de alimentação, tudo aquilo já vai repercutir na próxima geração, na terceira. Então, Verdade. se eu estou pensando na próximas 2 gerações à minha frente, digamos Sim. assim, eu estou sendo responsável, já que a minha filha vai ser minha responsabilidade, Claro. e ela já nasce com os óvulos prontos. Sim. Então, vindo a terceira geração, ela já veio das minha educação, Sim. né? Então, aquela perpetuação que a gente, assim, tem que adquirir bons hábitos sempre, né? Assim, não só pensando numa filha mulher, mas eu só quis fazer um paralelo mostrando que muitas vezes os nossos hábitos, a nossa estrutura de formação de DNA, ele já está nos nossos antepassados, né? Por isso que é importante a gente pensar no ciclo que a gente pode proporcionar adiante. Né? Porque com a modernidade, a gente vê cada vez mais a gente destruindo os bons hábitos, né? Ao invés de recuperá-los. Sim. Porque a gente vem realmente consumindo mais ultraprocessados, consumindo mais industrializados, o tempo é mais corrido, a gente tem menos tempo de fazer exercício físico, né? A tecnologia que pede que a gente ande de escada de escada rolante, de elevador, a gente não caminha mais como a gente um dia caminhou, né? Nossos produtos hoje estão todos em supermercados, ninguém mais cria nada, né? Interessante porque você falou isso. E pra gente caminhar hoje, você tem que ir pra uma praça, né? Pra beira-mar, né? Pra algum canto, pra uma academia. Você vai fazer o que na academia? Não, vou pra esteira. Pra caminhar. Pra caminhar. Ou seja, uma coisa que antes você fazia no seu dia a dia, para ir para o trabalho, para ir para uma atividade, mas hoje não. Hoje você tem que ter os horários para poder fazer aquilo, né? E a tecnologia realmente ela vem de uma forma facilitando muito a nossa vida, em termos de fazer aquelas atividades que eram ditas como meio braçais, né? E só que ela vem deixando a nossa vida mais, assim, emocionalmente mais difícil. Tô achando que as pessoas realmente estão fragilizadas em relação a isso, porque o que antigamente as pessoas traziam, o que a tecnologia trouxe para você deixar de fazer coisas físicas, agora a tecnologia está fazendo você deixar de fazer coisas mentais. Exato. Né? A inteligência artificial tá pensando por você. Olha que coisa. Exatamente. Né? Tá pensando por você. O impacto disso não é muito bacana, não. Então, no dia a dia, isso, como você está falando, isso está impactando. É isso na vida das pessoas? Isso está fazendo com que a gente tenha pessoas, por exemplo, que deixem de levar uma vida mais saudável, né? E acaba que, com isso, a gente vai mudando nossa microbiota, né? Nosso microbioma, que são as bactérias boas que tem no nosso intestino. Hoje a gente já sabe que nós temos, né? Nós pesamos quase 3 quilos de bactérias, então é até uma coisa boa. Porque 3 quilos de bactérias? A gente tem mais bactéria do que célula de DNA. Mesmo? A gente tem muita bactéria. Se você se olhar no espelho, você pode ver aí que é só bactéria, você não tá se vendo. O que é que seria a bactéria? Que isso me interessou. 3 quilos? Bactéria, a gente tem bactéria desde a pele, Sim. né? Mas a gente também tem bactéria em todo o nosso intestino, trato gastrointestinal. E a gente vive num constante equilíbrio, digamos assim, porque a gente tem que formar o bolo fecal, né? A gente tem que excretar o que não é próprio para o nosso corpo, mas a gente precisa das bactérias boas, que é o que vai manter também a nossa saúde. Sim. Então, a gente tem bactéria no ouvido, na nossa nasofaringe, né, na nossa boca, a gente é colonizado, a gente vive em harmonia com essas bactérias. Mas a partir do momento que eu tô ali ferindo o tempo todo o meu intestino, que eu tô ali comendo coisas industrializadas, que eu tô tomando antibiótico demais, que eu tô tomando corticoide demais, que eu vivo uma vida estressante, que isso também diminui a nossa imunidade, eu não tenho um sono reparador, né, um sono adequado, e aí tudo isso vai fazendo um desequilíbrio no nosso corpo. E a partir do momento que eu chamo, né, de disbiose, o que seria a disbiose? Seria justamente esse desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins.
né, que eu carrego comigo. A partir disso, eu começo a ficar mais doente, né? Pessoas que ficam mais intolerantes a determinadas comidas, pessoas que realmente adoecem mais, assim, aquela virose que antes durava 3, 4 dias, a pessoa fica 7, 10 dias. Como se estivesse sempre doente. Como se estivesse sempre doente, né? E essa microbiota, ela já é formada desde a barriga da mãe, né? Então, se você for ver, a gente não é só... Eu não sou só o meu DNA e também já se pensou-se que o útero era estéril, né? Não tinha nenhuma bactéria, era completamente limpo. E ele tem, E hoje já se vê que a microbiota do bebê ele já é formado na mãe. Então, o que a mãe come na gestação vai interferir naquele bebê, né? E a nossa bactéria, ali, o nosso microbioma, ele é formado até os 2 anos de vida. Provavelmente não vai mudar mais tanto, né? Então, se eu começo a destruir esse microbioma do bebê ali naqueles primeiros 2 anos de vida, eu tenho uma chance de fazer com que ele tenha um intestino mais fragilizado, né? E aí é nisso que a gente tem que pensar. É nessa conscientização que a gente pode fazer muito mais pelas nossas crianças, já desde um cuidado melhor com essa mãe, né, no período gestacional. Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? O pessoal fala que a importância do intestino, né, para o andamento do organismo, né? Justamente por causa disso. Então, o cuidado que a mãe tem, que a mulher... E aí você falou uma coisa que é meio interessante mesmo. Parece que a responsabilidade está toda na mulher, né? Mas o homem também tem a sua parcela, né? Porque ele também passa a carga genética para a criança ou não. Isso daí... Não, tem. Não tanto quanto a mãe, logicamente, porque ali o bebê está em contato direto, ele passa a carga genética, logicamente. Mas, claro, que a saúde do pai também interfere muito, mas ela vai interferir mais na questão da concepção, né? Mais na questão, por exemplo, de... eu mandar um esperma, né, ali melhor, mais rápido. Então, casais que têm dificuldade de engravidar, por exemplo, muitas vezes a gente fica focando só na mulher e a mulher começa a fazer meditação, começa a fazer suplementação e o homem não, ele acha que não tem que cuidar do corpo dele, né, mas ele tem sim que suplementar muita coisa para melhorar. Tem intervenção sim. Mas não tanto quanto da mãe, porque aquele bebê tá fazendo troca sanguínea com a mãe, né? O sangue do bebê tá circulando dentro da mãe e o sangue da mãe dentro do bebê. Então, tem muita troca. Então, assim, se eu fico o tempo todo comendo só os ultraprocessados, os junk food, imagina... totalmente. Exatamente. Qual é o nome daquele líquido? É o líquido... Amniótico, né? Que fica... que ele fica dentro, né? Submerso a isso. E aí, aquele líquido é impactado, né? De acordo com o que a mãe... porque a troca tá ali no cordão umbilical, né? Direto, naqueles 9 meses de formação, né? Tanto neuronal, né? Na questão do desenvolvimento ocular, do desenvolvimento de tudo. E o microbioma, consequentemente. E aí, o que eu vejo hoje é que tem muita gente que tem medo de mexer na mulher gestante, né? Tem muita gente que fica ainda receoso de passar determinadas medicações ou vitaminas, porque acaba que todo mundo tem medo de gestante, né? Assim, todo mundo, né? Sim, aquela coisa que, não quero mexer muito. Mas a gente tem que entender que hoje tem muito estudo que mostra que a gente tem que começar a suplementar a mãe com probiótico, vitamina D, vitamina B12, o ferro nem se fala, né? A questão da anemia. O ácido fólico, né? Que a mulher... Isso. E já desde antes da gestação, né? Justamente porque para evitar aí as consequências que pode ter de malformação e tudo mais. Mas hoje a gente também já tem estudo trazendo que deficiência de vitamina D pode levar a parto prematuro, que deficiência de B12 pode ser aquele bebê que chore mais, choro excessivo. Mesmo, hein? Olha que interessante. Exatamente. Outra coisa, ômega 3, que é muito importante também para a questão da cuidado visual do bebê, a questão do desenvolvimento neuronal mesmo, dos neurônios. Outra coisa que estava... os probióticos, né? Que a mãe muitas vezes tem que tomar para ir já modulando essa formação do microbioma do bebê. E autismo.
Se a mãe tiver deficiência de alguns micronutrientes, não são estudos bem ricos ainda, precisa-se de mais estudos, mas sim, tem alguns nutrientes que em baixa naquela mãe tem uma chance maior de ter uma criança com autismo. Né? Mas então... a do choro excessivo, ela é muito legal, porque a gente vê que com vitamina pode ser aquela criança que não chore tanto, e a mãe tem mais tranquilidade no pós-parto, né? Claro, e você pode já modular isso, já organizar isso nesse Desde período. antes. Olha que interessante, é um planejamento aí que, se você fizer, você já consegue impactar a vida do seu filho ali nos primeiros momentos, né? Isso bem antes dele nascer, né? Bem antes dele nascer. E com coisas simples, né? A gente não precisa fazer um exame caríssimo, não precisa passar um suplemento caríssimo, a gente não precisa fazer muita coisa. O que a gente não pode é deixar uma gestante só tomando ferro, né? Muitas vezes ferro numa dose baixa, muitas vezes a gente às vezes ainda tem muito preconceito de fazer ferro injetável, então o ideal seria a gente suplementar bem essa mãe, ou que ela passe por um nutricionista, ou que passe por um pediatra que faça já um acompanhamento pré-natal também, né? Hoje tem muito pediatra que já faz a consulta pré-natal, que é aquela consulta que a mãe vai lá para conhecer o pediatra, que aí ele já dá várias orientações que não são só do que a mãe tem que comprar no enxoval, né? Muito da consulta vai olhar para aquela mãe também, do ponto de vista, mas focando no bebê. Né? A gente não tá focando em outras coisas, tá focando no bebê, na amamentação, tá focando em várias outros pontos. Eu vou dizer, se o Estado, ele tivesse, que ele tem esse conhecimento, porque eu fico pensando, o Estado, quando eu digo o governo, né, de uma maneira geral, assim, porque se isso é tão importante, você consegue mudar uma geração. Exatamente. Mudando essa geração, né? Exatamente. É isso por isso o tema, né? Agora é por isso o tema. Tô começando a entender de geração em geração, né? Porque se a gente começar, se as mães de hoje, aliás, não digo nem as mães, né? As mulheres de hoje começarem a se... E os homens, né? As mulheres e os homens começarem a se adequar, né? Para receber a criança, né, da melhor maneira possível. Essa criança, ela vai ser, quando ela chegar, ela vai receber toda a carga benéfica para que ela tenha um desempenho muito melhor do que se ela não receber. Isso nós estamos falando de alimentação. Isso a gente está falando de alimentação. Alimentação, exatamente. Né? Essa é alimentação, suplementação, assim, é uma mudança de alimentação. Não é uma coisa assim tão absurda. Não é. É investir em alimentação e em educação alimentar. E tem essa parte de alimentação. E você tocou aí também na parte emocional, né, do estresse. O estresse também, vamos supor, a pessoa está tendo uma alimentação bacana, diminuiu o industrializado, está suplementando, está tomando as vitaminas, o que tem que ser tomado para deixar a criança, né, tá preparando ali a criança da melhor maneira possível. Mas e se ela tiver uma carga de estresse rotineira, isso afeta também no desenvolvimento da criança? No desenvolvimento, assim, direto, não. O que pode acontecer de forma indireta, digamos, é porque o estresse, ele vai realmente ter um impacto na nossa imunidade. Pessoas que adoecem mais, elas tomam mais remédios. Consequentemente, pode ser que ela tome mais antibiótico. E aí, isso sim. Mas o estresse no desenvolvimento da criança, na formação da barriga da mãe, Diretamente não. O que acontece muitas vezes é porque aí a mãe pode ter um sangramento, ela pode ter várias repercussões que o estresse pode levar durante um período gestacional. Mas o que eu vejo muito é que no caso do pós-parto, né, mães estressadas, a gente sabe muito que as crianças são esponjas. Né, pelo menos no período inicial da vida delas. A criança, ela não é ela é o ambiente familiar dela. Então, a criança que tá ali convivendo com parentes muito estressados, a mãe tá muito estressada, aquela mãe que fica sacudindo a criança porque ela tá realmente impaciente e tudo mais, é aquilo que eu costumo dizer. A cólica, né, o bebê que chora muito, ele não tem fator direto da mãe, digamos assim. A mãe não é responsável por isso. Não é o que a mãe come que gera a cólica no bebê. Sim. A gente fica muito presa. Às vezes a mãe sai tirando tudo que é alimento, pensando que o que ela come é o que tá passando pro bebê. Isso é meio que
Tem quem defenda que é o que a mãe come, tem quem defenda que não é. Os estudos mostram que não tem relação alimentar, a não ser que a criança tenha alguma alergia, alguma doença, digamos assim, que ela não possa comer aquele alimento mesmo, tá amamentando e a mãe consumiu. Mas o que já foi visto realmente é que mães cansadas, mães estressadas, né? E somos todas, né? Não tem uma que eu não conheço que não seja. Realmente os bebês, eles choram mais. E aquela mãe mais tranquila. Parece aqui uma coisa, quanto mais você tá estressado, mais você estressa o seu bebê. No dia que você tá tranquilona, o seu bebê tá tranquilo. Aí você olha e diz assim, olha aí, no dia que ele podia chorar, né? Olha Mas aí, não é isso, Não né? é isso, é justamente você, que o você seu ambiente, é porque você tá tranquila. Aí você diz, hoje ele podia chorar à vontade, que eu não ia nem ligar. Não, mas nesse dia ele não vai chorar, não vai né? chorar. Não Ele vai chorar vai. quando estiver bem irritado. Ele vai chorar quando você estiver impaciente, porque você transmitiu isso pra ele. E no dia que você tá tranquila, que você tá dando segurança pra ele, porque o que os bebês mais querem, assim, que nascem, né? É segurança. Então, se você tá ali o tempo todo querendo botar o bebê pra outro canto, colocar a criança pra ficar no berço sozinha, botar a criança pra outra coisa, quando você pega, você já tá ali irritada, a criança vai entrar nesse ciclo de irritabilidade. E agora, se você dá aquele conforto e segurança, na hora que você coloca o bebê, né, ele já vai estar mais seguro, ele sabe que ele não precisa estar chorando pra estar em segurança no colo da mãe. Eu achei tão interessante, eu vi um vídeo, não sei se você viu, foi quando a criança nasceu e ela tava chorando. Aí o pai chegou e começou a cantar perto da criança, do recém-nascido. E era uma música que ele cantava quando ele estava na barriga né? Ainda estava na barriga da mãe. E aí ele se acalmou. E aí poxa vida, será que ele escuta? Né? Porque assim, é como se ele tivesse reconhecido a voz do pai naquele momento, né? E o pai cantava na hora que... Cantava com ele na barriga da mãe, né? Da mãe. E aí quando ele nasceu, ele cantou. E escuta, doutora? Escuta? Não, primeiro fora o estímulo tátil, né? Que a criança tem, assim, do pegar, né? Da sensibilidade tátil, a auditiva é uma das primeiras a ser formada. Depois a visão, né? Sim. A criança vai ficar vendo embaçadinho e ela começa a ver melhor depois lá dos 5 meses, é quando ela tá com a visão menos embaçada. Mas a audição, já desde que ele nasce, ele já escuta. Mas na barriga da mãe não tem, né? Tem muito estudo que diz que escuta, mesmo, sim. Eu achei interessante, eu achei muita coincidência. Tem muito estudo. O pai encostou fala. assim, começou a cantar e ele se acalmou, sabe? Poxa, será que escuta, né? Mas enfim, na gestação o que pode ser feito é a alimentação, né? Sim. E quando nasce, aí sim, entra não só a alimentação, mas também o lado emocional E aí eu acredito que não só da mãe, né? Não, do ambiente. Do ambiente, né, do doutora? ambiente. Do ambiente. E qual o impacto disso nessa geração que vai vir dessa... Porque ali, no momento... por exemplo, você falou aí, a mãe irritada, o filho fica irritado também. Aquele que tá chorando muito. Então é porque o ambiente também pode estar muito conturbado e tal. Mas isso é a curto prazo. A médio e longo prazo, qual é o impacto disso? Não, na verdade, assim, nunca se testou a questão de fazer a questão do choro excessivo, assim, que nasce. Que isso impacta no futuro. No futuro, no sentido de doenças ou de comportamento. Sim. Mas o que a gente vê é que aí são mães que vão mais pra emergência, né? Porque é aquele bebê que tá sempre chorando, que não tá certo. Esse bebê só chora, né? Esse bebê é muito choroso, muito irritado. A outra coisa é a questão matrimonial também, né? Porque gera um estresse. A criança que passa um tempão chorando, ele gera mesmo um estresse. Porque a criança que chora já é estressante. Imagina uma criança que chora 50 minutos, que chora 1 hora, né? E aí, mais consumo de remédio, porque aí acaba que você... tá doendo a barriga, vou dar um remédio pra barriga, vou dar um remédio... E aí fica, né, assim, é estressante. Mas passa, né? Depois dos 3 meses melhora, passar, né? Se sobrevivendo, passa. Mas quem passa aí... Isso são 3 meses, geralmente são 3 meses. Né? Mas aí, assim, em termos de comportamento dessa criança ter uma repercussão em termos de ser uma criança que tenha TDAH, que tenha TEA, que tem... Não tem. Assim, não repercute nesse ponto, né? Neuronal, digamos assim. Mas a alimentação ainda deve impactar, porque a mãe tá amamentando, né? A alimentação, sim. E a amamentação, o leite da mãe também
é um pouco reflexo do que elas comem, não é isso? Isso, só que assim, é bem reflexo do que o que ela come. Mas a amamentação, diferente na vida intraútero, o que é que acontece? O nosso organismo, ele é muito sábio, né? A natureza, ela é genial. E aí ela vai pegar o que tem de melhor da mãe, ela vai sugar o que tem de melhor daquela mãe e vai botar no leite. Então, por isso que muitas vezes, não é porque a mulher é magrinha, não é porque a mulher é usuária de alguma coisa, elas produzem, né? Usuária de alguma coisa, usuária de álcool aí, que ela tá muito magra, essa mulher. Essa mulher tá muito magra, né? Não, mas assim, às vezes a gente subestima o organismo e vai sugando o que tem de melhor dali da mulher pra passar pro leite materno. Olha o que a natureza é, né, rapaz? Então, assim, muitas vezes o leite, mesmo de uma pessoa subnutrida, digamos assim, é um leite bom. É um leite forte, prioriza isso. Então, a mãe é lá seca e o leite bom. Fica lá. Não existe leite materno ruim. Todos são bons, todos são excelentes, do padrão ouro. Então, assim, todos são ricos, né? E além do que são vacina, né? O leite não é só nutriente. O leite, ele passa anticorpos da mãe pro bebê até os 6 meses de idade. Então, muitas doenças que a mãe tem... Por isso que tem várias doenças, assim, que a gente não pode vacinar o bebê, mas que a mãe foi vacinada e que se você dosar, a imunoglobulina do bebê vai estar ok, assim, em termos de que ele tem a proteção materna pelo leite. Então, o leite não é só alimento, ele é muito mais, ele é um probiótico, né, porque ele tem bactérias benéficas para a formação do intestino desse bebê, ele é carinho, ele é amor e ele também tem... Você falou ele carinho de cara, não, ele é carinho e ele é amor. Carinho e amor. Carinho é a fórmula, né? Caríssimo é a fórmula. E a fórmula, doutora, assim, ela, a gente até conversou recentemente aqui com uma pediatra também, por mais que eles tentam, né? Tentam. Eles estão tentando aí igualar ao leite materno, mas não conseguem, né? Não tem como conseguir, porque é um ultra processado, né? Você pega o leite da vaca e você quebra ele e junta com um monte de mistura que você vê que tem no leite materno e tenta produzir uma coisa similar, né? Mas nunca vai ser igual um leite materno mesmo, assim, aquela produção da fonte. É a questão das bactérias e da vacina, da fonte, né? Fonte, tá ali. Eles não conseguem, a ciência ainda não está conseguindo replicar a natureza, né? Mas é o que eu falo muito, sabe? Eu acho que hoje a gente tá meio que doente, principalmente com a internet, porque a gente vê tudo e a gente quer ser tudo. Só que a gente quer ser tudo ao mesmo tempo e não quer assumir as nossas limitações. Né? Não pode. Assim, é quase um pecado. Assim, você quer ser a melhor profissional, mas junto você quer ser a melhor médica, junto você quer ser a melhor mãe, junto você quer ser a melhor esposa, junto você quer ser a que tem um corpo bom. A melhor filha. Tipo assim, isso é um período, gente. A gente tem períodos de ser melhor mãe, períodos de ser melhor filha. A gente tem que escolher naquele momento o que é que você quer focar, né? Vai ter um momento de você focar na profissão, vai ter um momento de você focar... E tem as escolhas, eu quero ser sempre uma boa profissional. Aí você escolhe priorizar isso e na família. Mas para você ser muito bom numa coisa, você tem que deixar a outra de lado. Não tem como você ser muito bom... Não tem como ser um mega empresário e ser aquele cara que é super mega pau e família presente e ainda tem tempo de jogar futebol com os amigos, né? Não. Não dá, vai chegar nesse ponto que vai dar, mas aí ele já não vai ser um mega empresário, aí ele já vai dar a marcha ré, assim, já vai dar o freio de mão ali no negócio para poder priorizar a família, enfim. Então, o que eu vejo muito é que as mães chegam desesperadas porque não conseguiram amamentar, nem isso. E eu não sei se é porque eu sou muito prática na minha conduta, mas elas dizem, porque eu tenho que comprar o leite. Eu disse, se não tivesse que comprar o leite, tu ia que botar na vizinha. Porque era isso que as nossas vós faziam. Tinha a ama do leite. Tinha a ama de leite. Tu prefere ver teu filho na mamadeira nas tetas de outra pessoa, né? Nos peitos de outra pessoa. É isso que eu digo. Tem que achar uma pessoa, né? Eu digo, ela vai mamar em alguém, tu vai ficar com raiva. De toda forma. E se tu não comprar a fórmula, tu vai ter que colocar teu filho nos peitos da vizinha. Tu prefere ver ele mamando no peito da vizinha, que tu vai ficar com mais ou botar no plástico mesmo na mamadeira? Escolhe o plástico, é melhor, né? Mas antigamente já tinha isso. As mulheres não vieram essa onda de sempre amamentar desde que o mundo é mundo, né? Não existia essa coisa de, do ápice da maternidade ser assim. Não. Isso é coisa de 100 anos pra cá.
né? Então, E as pessoas chegaram até aqui, né? Assim, porque se você for ver... Aconteceu, o mundo acontecia, né? A gente pensa, como é que conseguia? Acontecia. Exato. E se você for pensar, até a época da Revolução Industrial, a criança não era ser vista como nada, assim. Nada. Aí a criança começou a ser vista como um possível mini trabalhador. Então a criança foi valorizada para deixá-la viver, tipo assim, queremos que as crianças vivam, sobrevivam, porque a gente precisa de mão de obra. Mas até então as crianças não eram valorizadas, não. Chegavam e... Então as pessoas ficam às vezes se culpando por uma coisa que a internet diz que tem que fazer, que é Instagram, que a pessoa que você segue, que você admira fez, beleza, mas, né? Não dá não. Eu vi, você falou aí das crianças na época da Revolução Industrial, eu vi uma foto que foi colorida por inteligência artificial, mas era uma foto real, de crianças na época da Revolução Industrial, e elas trabalhavam, né, nas indústrias. Trabalhavam nas indústrias. Pesado. Rapaz, a foto delas com cara os meninos com cara de homens, já assim, por causa o rosto cansado. E elas rindo assim como criança, mas você vê que já tinham perdido o brilho da infância, porque trabalhavam tanto, era um negócio assim pesado. E aí voltando aqui, você falando essa coisa de internet, que as pessoas estão se cobrando muito mesmo, isso impacta na hora, por exemplo, de amamentar, tipo assim, a atenção. A mulher quando vai amamentar, se ela ficar tensa para amamentar, isso pode impactar? Doutor? Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Porque o momento da amamentação é para ser um momento bom, né? Não é para ser um momento ruim. Claro que naquele iniciozinho ali, que você também tá aprendendo, o bebê não sabe abocanhar direito, é uma coisa que às vezes dói até encontrar a pega, né? Porque o bebê, a gente diz assim, amamentar é instintivo. Não é instintivo. O que a gente tem de instinto é o nosso reflexo de sucção. Realmente a gente nasce com esse reflexo. É instintivo você sugar, mas amamentar não é, né? Não é. Apesar da gente dizer, é instintivo, não é. Então, o bebê muitas vezes ele tá ali sugando, mas ele não sabe bem o sugar, né? Ele vai aprendendo também. Mas depois que a pega tá adequada, tudo flui. O problema é que o estresse faz com que você produza menos leite. E o bebê, quando tá mamando, ele quer o quê? Fluxo. Todo bebê que vai pro peito, ele quer fluxo. Ele quer mamar e quer que venha o leite. E pra ele é exercício. Não é só prazer, né? A amamentação, ela exige esforço físico do bebê. Ele tem que fazer o movimento dali do abocanhamento direito, ele trabalha a mandíbula e ele tem que sugar todos os ductos pro leite vir. Se ele não suga direito onde tá o ducto do leite, não vem. Por isso que a mamadeira é mais fácil, porque ela vai pela gravidade mesmo. Você vira, ele faz só eu não tenho que mexer no músculo, né? Eu não tenho que estar ali abocanhando, estimulando o músculo pro músculo trabalhar, o músculo da mama. Então, é bem mais fácil. Então, o que é que acontece? Num processo de estresse, você produz menos leite, você tá menos impaciente. E o bebê é um bebê, né? Ele quer colo também. Ele tá ali no peito, muitas vezes para se alimentar, mas muitas vezes porque ele quer o aconchego, quer o calorzinho da mãe, ele não quer se separar, ele tá ali, ele não sabe nem que nasceu muitas vezes, né? Então, ele é muito pequenininho, ele quer ficar mesmo no colo. E aí, ele quer sugar alguma coisa. E se ele não vai pra chupeta, né? Ele vai... Isso ele quer. Isso ele quer, mesmo, né? É estímulo mesmo. E aí, se ele não tá sugando alguma coisa, ele quer sugar né, a mama. Sim. Pra acalmar. Acalma. A sucção, quando o bebê tá ali sugando um objeto, ele fica mais tranquilo, ele relaxa. E aí, a mãe tá cansada, né? Porque tem hora que é pra amamentar, tem hora que não é. E aí, realmente, é bem cansativo. E o estresse atrapalha muito, né? Então, brigas com o marido, maridos não podem estar brigando com... Não, podem brigar. E aí entra, né, o papel do homem na situação, que é dar essa segurança também, né? Porque a mulher, nesse momento, ela tá passando por uma série de um turbilhão de hormônios, né? Assim, o período pós-parto, né? É o puerpério, né? Isso. Que aí ela pode até ter aquela depressão pós-parto, né? E isso realmente juntando com o cansaço, aí entra mais um ponto que você falou, né, dessa questão da cobrança, né?
E Alcança. as próprias pessoas começam também a querer ver a criança e começam a dar pitaco. Ai, não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Tudo isso aí vai estressando, né? Demais, demais. É muito estressante, assim, essa fase. Mas passa, né? Eu costumo dizer que passa, né? Eu mando sempre mensagem para as amigas perguntando. E aí, como é que tá? Não se preocupa, não, vai piorar, viu? Vai Vai piorar. piorar. Mas depois melhora. Aí quando, pelo amor de Deus, eu digo, não, deixa eu te dizer, vai piorar. Vai piorar, Vai piorar um né? pouco, vai piorar muito e depois melhora. Depois melhora. Depois melhora. É muito. Eu não sei como é que antigamente eu tive. A minha avó ela teve 14 filhos. Cara. 14 filhos. 14 filhos. Né? Essa é a nossa a É. geração. Eles tinham muitos filhos. Eu fico pensando como é, né? Que conseguia fazer isso. Porque você tem um, dois ali, já é muito pesado, né? Muito cansativo. Eu não sei como era que isso que ia acontecer. E nós somos frutos, aí entra essa questão da geração por geração. Dessa geração, né? Assim, uma geração, meu pai teve 13 irmãos. 13 irmãos. 13 irmãos, né? Então, assim, tenho 3 irmãs. E aí o impacto, né, de geração para geração, e essa geração nossa aqui, eu vi um psicólogo falando recentemente, que eu achei muito interessante. Ele disse que essa geração, que é a nossa geração dos 30 mais, né? É a geração mais cansada de todos os tempos. Porque ele disse o seguinte: nós hoje, nós acumulamos a responsabilidade da geração dos nossos filhos, né? Nós somos os responsáveis financeiro e emocional deles. Nós somos o responsável emocional e por muitas vezes financeiro dos pais, Uhum. né? Porque nós começamos a cuidar dos pais, né? Os pais já estão ficando mais velhos e estão dependentes emocionalmente e às vezes financeiramente dessa pessoa. E nós somos responsáveis pela nossa geração, né? Pela nossa vida. Ou seja, são 3 gerações e você é responsável. E a mulher, aí entra a questão da mulher, tem uma força muito mais pesada nisso. Porque a mulher, ela tem, acredito que seja até pelo lado, a natureza feminina, né? Que ela tem um olhar muito de preocupação e de culpa e de cobrança com os pais delas, né? Assim, então a mulher ela fica mais próxima, ela cuida mais da mãe, ela cuida mais do pai, ela assume essa responsabilidade. E ela ainda tem o filho para cuidar, e ainda tem ela para cuidar do marido, cuidar. Então, aí ele disse assim, olha, essa geração é a geração mais cansada, e ele fala assim, e ninguém tá entendendo isso. E ninguém olha pra gente. Ele falou assim, e ninguém tá olhando pra gente. Mas o que eu vejo também é aquela coisa assim, se você parar para observar, né, os nossos avós, bisavós, a geração foi melhorando em termos de assim, se você pegar o seu avô, bisavô, às vezes era uma pessoa com família bem mais humilde, os filhos já conseguiram, às vezes não se formar, mas conseguiram ser concursados do banco, conseguiram ter um emprego melhor, né? E aí, esse filho se mudava para uma capital, tinha ainda muitos filhos, não 14, mas tinha 7, tinha 9, né? Que já foi a geração posterior. E se você pega, praticamente todos os filhos eram melhores do que os pais, no sentido financeiro, porque sim, se formaram, né? Foi evoluíssem. Isso. E pegando nossos pais, nós somos a primeira geração, né, de adultos inúteis, né, se você for ver. Porque, assim, você pega muitas famílias que você conhece e que não melhoraram de vida acima dos pais. Muito pelo contrário, ainda estão morando com os pais, mesmo mais velhos, que eu digo assim, com 30 e muitos, que na época nossos pais já estavam casados e com filho. Isso. Né? Vivendo bem ou mal, mas já estavam com a vida aí fora da casa dos pais. E a gente não, a gente ainda tá naquela geração de que chega nos 40 e ainda não saiu de casa, ainda não conseguiu andar com as próprias pernas, ainda... Né? O que foi que aconteceu? Meu pai é melhor do que meu avô, que foi melhor do que meu bisavô. E aí a gente já não tá sendo melhor do que nossos pais. Claro que a gente também tá vivendo uma tendência mundial, não é só no Brasil, de desemprego, né? Se você for pegar a taxa de desemprego em vários países, é altíssima. Pessoas que terminaram a faculdade, que não conseguem trabalhar, não se formaram e tudo mais. Mas se a gente for ver, houve essa questão da superação, a gente
empacou, né? Empacou e ficou inferior. Tem um psicólogo, o Rossandro, eu gosto muito dele, ele fala isso, que a geração anterior sofreu muito, assim, quanto criança, e aí ele se fortaleceu muito, e ele cresceu, e ele venceu, como você falou aí estudou, fez alguma coisa, e pá, e despontou, né? Ele cresceu. E aí ele fez um grande erro, que ele olhou pro filho e disse, eu não quero que meu filho passe dificuldade. Tipo isso. Eu não vou deixar meu filho passar dificuldade. E aí ele fez tudo pro filho, e aí criou uma geração fraca. Uma geração fraca. E eu vou dizer um dado mais alarmante aqui, doutora. Em 2018 foi feita uma pesquisa mundial que eles fazem sobre QI. A geração que está chegando agora, não a nossa, a que está vindo agora. Próxima, né? Pela primeira vez na história, olha o que é que está acontecendo. O QI de uma geração está menor do que do QI anterior. Sempre há uma progressão. Sempre o QI da geração futura é maior do que o QI da geração anterior. Isso é o natural. E agora não. O QI deu uma queda. A geração atual tem um QI maior do que a geração que está vindo. E aí isso é preocupante, porque a tendência é isso crescer, né? A tendência é aumentar. E aí eu não sei como vai ficar. Eu tenho um medo. É o medo mesmo, assim, do futuro da minha velhice, assim, da minha terceira idade. Porque hoje nós temos a condição ainda de cuidar da voz dos nossos pais. Apesar da nossa geração, dos nossos pais ter sido uma geração mais forte, ainda a gente pegou um resquício, assim, de crescimento, né? A gente viveu, sabe o que é isso, mas a geração que está vindo é uma geração mais frágil, mais dependente. Isso. Mais dependente. Eu trabalhei um bom tempo em uma instituição de ensino superior e eu conversava lá com responsável lá pela parte de conversar com relacionamento de alunos e tal, mas o que tinha de aluno de faculdade que a mãe ia resolver o problema, você não tem noção, cara. Eu ficava impressionado, meu Deus, quando eu fiz faculdade, meu pai não sabia nem onde era que eu tava. A mãe ia lá com o aluno para resolver os problemas de financeiros, resolver problema de nota, resolver problema. A mãe, o pai, e o aluno ficava lá calado. Eu ficava olhando assim. Então, realmente, a gente conversando aqui de geração em geração, o que está por vir, assim, o futuro, quando nós tivermos idosos, eu tenho um receio de quem é que vai cuidar da gente. Eu tô me cuidando muito hoje para no futuro eu não preciso não ficar dependendo. Mas, doutor, e aí a gente indo para a linha do impacto, né? A gente falou aí da nutrição, que é importante na gestação. Nós falamos aí do início, né, da vida quando a criança nasce, que aí entra não só a alimentação, mas também o lado emocional, né, que conta muito para essa geração. E no decorrer, por exemplo, da infância, né, vai impactar no futuro da geração também, o comportamento dela, o lado nutritivo, né, de alimentação, e a família, né, o entorno, porque durante alguns anos na vida da criança, o mundo dela é a família, né? Exato. O mundo dela é a família. Se abre um pouco ali quando ela começa a ir para a escola, mas até então, mesmo indo para a escola, o mundo fica muito fechado ali. Isso impacta, doutor? Sim, se a gente for parar para pensar do ponto de vista assim, que se eu posso melhorar ali todas as células do meu filho, né, enquanto eu tô gestando ele, e aí ele vai ser uma criança mais saudável, e com isso ele vai infectar menos, ele vai ter menos doenças. Isso não é uma garantia, né? Assim, não tem garantias na vida, isso é uma tentativa, né? Assim, filho e viver é uma loteria. A gente tá aqui vivendo e tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Sim. E aí, assim, você tá ali tentando. A chance de você ter um filho mais saudável do ponto de vista dele precisar menos de ir aos médicos, assim, de emergência, né? Que você consiga controlar mais, que você seja uma pessoa mais paciente quando ele adoecer,
por exemplo, não se desespere. E aí você, consequentemente, faz menos exame, usa menos antibiótico. Porque o que eu vejo é que hoje a gente está usando muita medicação, porque a gente quer uma pílula mágica para resolver tudo. Né? A gente quer a pílula mágica tanto para resolver os nossos problemas emocionais, como a gente quer a pílula mágica para emagrecer, como que a pílula mágica para dormir, para acordar, para tratar uma tosse, para tratar uma doença. A gente não quer esperar o tempo natural das doenças. Ninguém tem mais tempo para esperar. Então a gente não respeita o nosso próprio organismo. Antigamente a gente tratava uma gripe com canja, né, e repouso, e as mandingas da avó, né? Hoje em dia a gente quer ir na farmácia que aqui tenha o remédio agora. E esse imediatismo, essa questão dessa emergência, faz com que as mães fiquem o tempo todo realmente hipertratando coisas que não precisam de tratamento. Não é que não precisa, é que nem tem um tratamento. O tratamento é esperar se for uma reação viral. E aí, mas ela quer uma medicação rápida e logo. Aí corre para os antibióticos. E o antibiótico é um grande vilão. Eu sou infectologista, né? Eu trabalho com questão de antibióticos, eu estudo muito antibiótico, mas eu quase nunca passo antibiótico. Meu marido disse que para receber um antibiótico meu, ele tem que estar morrendo. Eu disse... E nem assim, viu? Porque se morrer morto, não toma. Então, assim, eu sou muito restrita mesmo com a questão de prescrição de antibiótico, porque eu deixo precisar. Eu não prescrevo para qualquer coisa. E aí, com isso, digamos assim, você vai ali ferindo, como a gente falou no início, o intestino. Então, crianças doentes são crianças que vão adoecer mais. A gente está adoecendo nossas crianças. A gente está ali adoecendo nossas crianças. A verdade é essa. E aí vem a questão das telas. Então, são crianças que... usam telas, são crianças que vão ficar mais ansiosas, logicamente, né? Ela causa isso mesmo. Causa isso. Uma tela não gera autismo, não é isso. Pode dar uma confusão num diagnóstico, porque às vezes a criança é uma criança que não olha para você porque ela quer olhar para tela, é uma criança que fica às vezes hiperestimulada, tela atrasa o desenvolvimento da fala, não ajuda, é a grande chupeta virtual, né, que a gente chama. Então, o que acontece muitas vezes é a confusão do diagnóstico. A mãe que acha que a criança pode estar com um TEA, assim, com um transtorno do autismo, e na verdade é só por uso de telas. Tirou a tela, a criança vive, né? A criança desarna. Mas, sim, o uso de telas é um problema sério que a gente vive hoje, né? Com os nossos adolescentes, nossas crianças, não só pela qualidade do que elas assistem, mas porque isso faz com que elas leiam menos, faz com que elas tenham menos paciência. É um fator hiperestimulante, a mensagem já vem pronta, então cadê a criatividade dessa criança? Mas em termos, falando comportamental, sim, usar muito antibiótico na primeira infância, usar muito corticoide na primeira infância, pode gerar, né, essa desbiose, que eu disse, essa alteração no intestino, e a criança pode, sim, a longo prazo, ter as doenças crônicas da velhice. Não é que ela vai ter uma doença logo, mas um quadro de desbiose, um quadro, muitas vezes, de erro alimentar, ela vai repercutir a longo prazo. A gente nunca vai ver repercussão de erros alimentares, de uso de antibiótico em excesso, de produtos de açúcar imediato, com 5 anos, né? É difícil. Só que os maus hábitos, eles perpetuam, né? A gente vê o quanto que é difícil a gente hoje, adulto, mudar um hábito. Imagina, então, a gente que tá com todo o frontal pronto, maduro, que a gente tem um raciocínio, né? Né? Evoluímos aí, não somos mais primatas, e aí a gente não consegue largar um hábito que a gente raciocina que deveria deixar, né? Imagine uma criança. Então, a chance dela perpetuar erros, né, é muito maior. E aí, criança que vai muito para atendimento, que é furada muito sem necessidade, são crianças mais estressadas, né? São. Imagina, tu a cada 2 meses tá recebendo um exame de sangue. E o antibiótico, você falando aí, realmente é muito... tem que ter uma restrição aí, porque parece que as bactérias, né, e o que o antibiótico ele vai combatendo, eles vão ficando mais resistentes, né? Exatamente. Então, se você vai dando antibiótico como se fosse um suco, uma coisa assim, pode criar, assim, a resistência vai ser muito, muito maior. Acredito que uma pessoa de uns 50 anos atrás, 60, 50 anos atrás, se ela nascesse hoje, talvez ela não conseguisse
Na verdade, nós já vivemos um período de alerta, né, para as resistências antimicrobianas, tanto que está sendo já desesperador de quem faz, né, a vigilância epidemiológica e na questão dos germes resistentes, que em 2050 a gente vai ter um grande boom de uma grande epidemia de resistência microbiana, né, antimicrobiana. Isso é desesperador. Como assim, um grande boom? Porque o que é que acontece? Hoje a gente usa antibiótico para qualquer gripe, né? Então, as bactérias... Hoje a gente tem muita bactéria resistente dentro de hospital, né? Que é o grande problema que a gente vive hoje, são as infecções intra-hospitalares, que as bactérias são mais resistentes, a gente precisa de antibióticos mais fortes. Mas o que a gente está vendo, como tem a transmissão de uma bactéria para outra, né? Ela pode colar em outra e transmitir ali o código genético dela de ficar mais forte, digamos assim, para melhor compreensão. A gente está vendo hoje bactérias da comunidade. Então, por exemplo, uma pneumonia que eu consigo tratar hoje com um antibiótico mais simples, com a amoxicilina, hoje, em alguns casos, a gente já está vendo gente que está tratando e não está melhorando. Ou seja, a bactéria que está circulando na comunidade já está ficando mais resistente. E a tendência, cada vez mais, a gente ter na comunidade bactérias mais fortes. A comunidade que você diz é... É aqui fora, no mundo real, fora do hospital. Fora do hospital. Então, exato. Saiu do hospital. Saiu do hospital, da comunidade. Então, por exemplo, se eu peguei uma pneumonia, eu não estava internada. Porque quando a gente fala de infecção hospitalar, é aquele paciente que está internado e acabou pegando a bactéria do hospital. Você pegou pneumonia, eu peguei infecção urinária, né? E aí, essa infecção urinária que eu peguei, que eu tô aqui, nunca pisei no hospital na vida, eu posso estar com germe hoje que ele não responde ao antibiótico de primeira linha, que é o que a gente chama, que seria aquele basicão, né? Porque hoje a gente tem germes na comunidade, bactérias na comunidade que são resistentes. Aí como foi que ele saiu do hospital? As pessoas levaram para fora? A bactéria, ela é um ser que a gente vive nessa guerra microbiológica há anos, né? E a bactéria sempre ganha, né? A bactéria existe aqui na Terra há mais tempo do que a gente, do que o ser humano. Então ela sempre ganha, igual a barata. Nós somos os intrusos. Vem um meteoro, vai destruir todo mundo, vai ficar uma barata, a bactéria, né? Vai começar. Só coisa boa. Só. Aí o que acontece? Elas fazem essa transmissão, né, plasmidial. Então acontece isso, a gente vai selecionando, porque a partir do momento que eu vou matando umas da classe, sempre vai ficando uma um pouquinho mais forte, entendeu? Eu não consigo matar todas as bactérias ao mesmo tempo. E na realidade você mata É como se você, nesse trabalho aí que vocês fazem, é como se vocês selecionassem as mais fortes, né? Porque mata as mais fracas. Exatamente. E aí só os mais fortes sobrevivem, Não né? é por isso que eu odiava aquele sabonete Protex, mata 99,9% das bactérias. E aqui sobra, gente. E esse 0,1% que tá aqui em mim, que não morre. 0,01% aí. Sobreviveu por quê? Tem que botar o quê? Querosene pra tomar banho? Eu digo, não. Então é um crime isso que a gente faz. Por quê? Primeiro porque não tem vazio microbiológico. Mesmo que eu venha aqui com álcool e eu limpe, vai ficar assim, não existe. Assim. Isso é muito preocupante, porque o que acontece? É como se a gente tivesse. E talvez isso, como na natureza a vida, ela é. Assim, isso é algo que não sei, não tem nem explicação, mas é como se ela priorizasse a vida, né? Isso. Então, assim, faz tudo para você viver, assim. Exatamente. E a bactéria é um ser vivo, então ela tem que sobreviver. Ela não vai morrer, vai dar um jeito ali para sobreviver. Então, quando você taca alguma coisa para matá-la, ela vai ter que se fortalecer de alguma forma. Exatamente. E o pior, tem uma frase que dizem que foi o Darwin que falou, mas eu não sei, não vou dizer que foi ele. Mas dizem que na natureza não é o mais forte que sobrevive. É o que está mais apto a mudanças. Exatamente. O que sobrevive é o que está mais apto a mudanças. Então, se tá naquele jeito, estamos morrendo, eu vou mudar. Eu vou mudar. Modificar aqui para... Exatamente. E aí eu vou criando mecanismos de resistência que aquele antibiótico que antes penetrava na minha célula e matava, eu vou criando, tipo, porque é ligação, chave e fechadura, né? Sim. Vem aqui o medicamento e consegue penetrar na célula para
fazer com que ela murche ou que ela morra. E aí essa bactéria, ela também produz outras, né? E produz E outras. aí se junta com outras e produzem outras. E aí Exatamente. fica, a De gente uma perde maneira mesmo. bem E aí básica tem é uma isso. teoria que em 2050 Vai ter uma grande boom. pandemia de bactérias, super porque a bactérias. corrida com a indústria farmacêutica, apesar, né, dos japoneses não estarem só fazendo só melancia sem caroço, eles estão E quadrado. e quadrado, eles estão lançando. A Ah. corrida científica está aí, mas o processo de descobrir, de implantar um antibiótico novo é muito mais demorado do que o processo que a bactéria produz a resistência. A corrida é desleal. A gente tem muito mais bactéria ficando resistente do que a gente está lançando novos antibióticos. Produtos para combater essa bactéria, ela já está lá na frente. Até porque o antibiótico, mesmo ele sendo descoberto hoje para aquele mecanismo, ele vai levar o quê? 5, 7 anos para ser lançado no mercado. Nesse tempo aí a eu preciso estudar, eu preciso ver a penetração, pegar um grupo, controle. Tem que ser autorizado. Tem que ser autorizado. Aí nisso, ó. A bactéria já tá quando lá. tu lançou o antibiótico hoje para a bactéria de hoje, ela já está 7 anos à nossa frente. A bactéria já soube. Lançaram o outro ali, vamos. Não, então realmente a gente pode perder, né? Pode dar um problema muito grande, viu? Porque imagina. Pode, é por isso que a gente tem que rezar pra infartar, não pra ficar muito tempo em hospital. Morre logo, porque senão as bactérias comer viva. Rapaz, tipo é uma a morte tem que ser rápida. A foice tem que passar cortando rápido. Se for pra ficar no hospital, a chance de. Foi, doutora. A gente está chegando aqui próximo ao final da nossa conversa. Tem mais algum assunto que você gostaria que a gente abordasse? Pra gente ir finalizando, porque é interessante, realmente a nossa vida, o que a gente está vivendo agora, a gente pode impactar realmente o futuro, né? Exatamente. Não é agora só, né? Não, eu acredito que a mensagem foi passada. Não, eu acho que é isso. Tudo está interligado. Né? Eu acredito que a gente, enquanto ser humano, assim, que quer fazer o processo da reprodução, né? A gente tem que começar a se cuidar desde antes do período gestacional. E tentar, assim, o máximo possível se dedicar nesse período pensando que você está construindo uma nova era. Né? Você está construindo um ser humano que vai vir aqui para representar a próxima geração e a gente tem que, o máximo possível, dar qualidade de vida. Porque também não adianta a gente ter só longevidade, né? A gente tem que ter uma vida longeva com qualidade. Então, acredito que a construção de uma criança saudável, ela tem que começar na gestação, assim como a construção de um adulto saudável tem que começar na infância. Então, você tem que começar, assim, o projeto é mesmo igual de construção de um edifício, né? Você vai ali desde a base. E tentando disseminar esse conhecimento, como você disse, não sabia disso. Então, acho que é importante mesmo as mães na comunidade saber que elas podem chegar no obstetra pedindo, solicitando que ele peça alguns exames que pode ver outras vitaminas, se pode manipular ou prescrever outras coisas, não só aquele basicão do ferro e ácido fólico, né? Sair um pouco da caixinha e abstrair que hoje tem muita coisa no ramo da pediatria integrativa e da medicina mesmo que aborda a saúde sem ser só com medicamento, né? Perfeito, perfeito. Eu falei aqui já uma vez no podcast sobre entendendo isso, né, a importância do comportamento dos pais na criação de uma pessoa, né, na criação, como isso impacta diretamente, né, não é uma coisa assim, pode ser que não. É diretamente. E eu fiz uma reflexão, assim, porque a gente quando vai ter uma profissão, você fez medicina, passou alguns anos ali estudando, né, na faculdade, para poder aprender e tal. Você vai tirar carteira de motorista, você tem que fazer um curso, você tem que ter aulas práticas e teóricas, você vai ser advogado, você passa, assim, pra gente ser alguma coisa, assim, em profissão ou ter algum, você tem que estudar aquilo dali, né, você tem que fazer um curso, você tem que passar, você tem que... Mas para ser pai e mãe não tem nada, né? Ninguém explica nada pra gente, ninguém chega e fala, olha, tem que ser assim, assim, não existe um momento na vida, na escola ou na faculdade ou em canto algum que seja obrigado você, antes de ser pai e ser mãe, você ter que passar por isso para você poder entender, porque isso aí que você está conversando aqui, é o que eu venho escutando, isso impacta
na sociedade, né? Sim, sim. Não é algo assim que está dentro da minha casa, não. O que está na sua casa vai para a rua. A minha avó falava uma frase que era assim: o costume de casa vai à praça, Exato. né? E é a verdade. O que você faz ali com seu filho, e você faz, você cria, você coloca no mundo e depois você vai embora, ele fica, né? É, E aí ele vai fazer com os filhos dele, vai fazer com outros. E aí a gente entendendo isso, a importância da alimentação na gestação, a importância do cuidado com o estresse, a importância do cuidado com a criança desde antes mesmo de nascer, você ter uma sociedade, vai ditar como vai ser o rumo da sociedade, né? exatamente. Então é interessante essa reflexão e esse aí que você falou de disseminar a palavra, né? Assim, você vai falando isso no seu consultório, né? Falando para colegas também, mas aí a gente passa a ver se esse podcast aqui o pessoal escuta e começa a refletir. É muito difícil. É difícil, não é fácil não, porque a gente está tentando sobreviver, né? E ainda ter que também pensar no futuro da criança, mas era para ser o correto, né, doutora? Era, Era para ser o com normal. Tônio, vou certeza. deixar só o Instagram dela aqui, por gentileza. Aqui é doutora Nercice Arline, não é isso? Baixa um pouquinho Isso. aí, Tony, por favor. Ah, esse é seu filho, é? É, o João. Quantos anos? Ele agora tá Meses, com né? 2. Ah, tá com 2 É, isso anos, aí ele mas aí tava com ele... 3 meses. 3 meses, 2 É. anos, né, cara? Você também dá dicas, Dou ver dicas, falo muita que coisa. ensinamos a transformar vidas usando laser Ah, isso de aí é baixa... um curso que a gente vai fazer de laser para cicatrização, para Ah, algumas dores. certo. Ah, você coloca ele, tá aí, ele maiorzinho, né? Tá, Você só tem ele? só ele. Tá, Tá tá bom, sobrevivendo, tá né? bom. Vai ser criado com os traumas de um filho Aí, único. pronto, pode voltar, Tânia, aqui. Aí você diz para suas colegas, né? Vai piorar. Vai piorar, não vai melhorar. Quando ele tiver 18 anos, acho que vai melhorar. É complicado, já é muita responsabilidade, mas é isso aí. Então, doutora Nessi, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação, a gente agradece muito ter dado esse tempinho aqui para conversar com a gente. Já fica aqui o convite para uma outra conversa, para a gente continuar, né? Continuar. A gente continuar, porque tem muita coisa para falar da infância de uma maneira geral, assim, e o impacto que ela vai ser nos primeiros anos, né, ali. E aí eu queria que você voltasse aqui para a gente conversar novamente. Tá ótimo. Tá bom? Mas tá. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Obstetras do Estado do Ceará, dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde, saúde e muita, muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.